O clima no Morumbi mudou completamente desde que começou a circular a informação de que o Mirassol poderia ficar de fora da próxima edição da Libertadores, abrindo, em tese, uma vaga inesperada para o São Paulo. Aquilo que parecia apenas um burburinho isolado de bastidor virou assunto central entre torcedores, dirigentes e comentaristas, alimentando uma mistura de ansiedade, esperança e incredulidade na torcida tricolor. Afinal, depois de tantos altos e baixos recentes, imaginar o São Paulo ganhando uma vaga de última hora na principal competição do continente mexe profundamente com o imaginário de quem vive o clube intensamente. A sensação é de que, depois de tanto sofrimento, o destino pode estar aprontando uma daquelas viradas dramáticas que só o futebol é capaz de proporcionar. Nos grupos de WhatsApp, nas mesas de bar e nas arquibancadas virtuais das redes sociais, o tema é um só: se o Mirassol realmente ficar fora, o São Paulo pode ser o grande beneficiado da decisão. Alguns falam em questões de licenciamento, outros em problemas administrativos, e há quem cite critérios de vaga que colocariam o tricolor como próximo da fila. Ninguém crava nada, não existe anúncio oficial, mas o assunto tomou corpo, ganhou narrativa e, como sempre acontece com São Paulo, virou combustível para sonhos e discussões intermináveis. O torcedor tricolor, que sabe o peso de seu clube na história da Libertadores, começa a fazer contas, lembrar campanhas épicas e projetar um futuro que, até poucos dias atrás, parecia distante. A especulação em torno do Mirassol passa também por bastidores que o torcedor comum não vê, mas sente no noticiário e nas entrelinhas das entrevistas. Fala-se em possíveis desencontros burocráticos, em exigências de regulamento da Conmebol, em detalhes que para muitos clubes são apenas formalidades, mas que, quando não cumpridos à risca, acabam gerando consequências esportivas gigantescas. É nesse cenário nebuloso que o nome do São Paulo começa a aparecer, quase como uma solução natural, um gigante adormecido pronto para ocupar um espaço que, do ponto de vista da grandeza, ele sempre acreditou que merecia. A narrativa se encaixa com perfeição naquele imaginário de justiça futebolística que tanto alimenta as paixões. Para o torcedor do São Paulo, acostumado a ver o clube levantar a Libertadores e dominar o continente em épocas de ouro, a possibilidade de voltar ao torneio, ainda que por uma via alternativa, reacende algo muito íntimo. Não se trata apenas de disputar mais um campeonato, mas de retomar um lugar simbólico, uma identidade de clube copeiro, protagonista, respeitado e temido. A Libertadores sempre dialogou com a alma tricolor de maneira especial, pelas noites de Morumbi lotado, pelas viradas improváveis, pelos craques que marcaram gerações. Pensar que uma reviravolta envolvendo o Mirassol pode reabrir esse livro é quase como ouvir, ao longe, o eco de um estádio inteiro entoando o hino em uma noite decisiva. Enquanto nada é oficial, o São Paulo vive esse rumor como quem caminha entre expectativa e a cautela. Nos corredores do Morumbi e do CT da Barra Funda, a postura pública é de respeito aos processos, de não contar com o ovo antes da galinha, mas é impossível acreditar que ninguém esteja, internamente, avaliando cenários e fazendo projeções. O mundo do futebol é extremamente rápido, e quando uma vaga surge de maneira inesperada, estar preparado faz toda a diferença. O torcedor, por sua vez, segue aquele misto de superstição e esperança. Fala em pé frio, evita comemorar antes da hora, mas não consegue esconder o brilho no olhar ao imaginar o São Paulo novamente desfilando na Libertadores. As emoções ficam ainda mais intensas quando o torcedor lembra o quanto São Paulo vem lutando para se recolocar entre os protagonistas do continente. Foram temporadas de altos e baixos, de títulos que aliviaram a alma, mas também de campanhas irregulares, frustrações e reconstruções quase anuais. Ver outros clubes menores ganhando espaços em competições internacionais mexe com o orgulho tricolor, que sabe da própria história e se acostumou a ser referência. É nesse contexto emocional que a notícia de um possível afastamento do Mirassol da Libertadores cai como uma faísca em um terreno cheio de memórias, carências e ambições. Mesmo sem confirmação oficial, a discussão sobre critérios para a redistribuição da vaga já tomou conta do debate entre torcedores. Alguns citam ranking, outros falam em campanhas recentes, há quem mencione acordos e interpretações de regulamento. O ponto em comum é que, em praticamente todos esses cenários imaginados, o nome do São Paulo aparece com força, seja pelo peso da camisa, seja pela posição na fila de classificação. O tricolor se vê, então, nessa curiosa posição de depender de uma decisão externa, mas ao mesmo tempo se sentir como o candidato mais natural a assumir essa oportunidade. Nada disso impede que o orgulho do torcedor se misture com um certo incômodo por imaginar que o retorno Libertadores possa vir por uma via paralela, e não por uma campanha irretocável em campo. Há quem diga que vaga se conquista na bola, que qualquer outro caminho deixa um asterisco na história, e é um sentimento compreensível para quem sempre viu o São Paulo como um gigante que não precisa de favores. Por outro lado, o futebol moderno é também um jogo de regulamentos, licenças, rankings e bastidores, e todos sabem que, ao final,
quando a bola rola, ninguém entra em campo com um carimbo na testa dizendo como chegou ali. É nesse conflito interno que muitos são paulinos se encontram. Por um lado, o desejo quase incontrolável de ver o clube voltar a disputar a Libertadores o mais rápido possível. Por outro, a vontade de que isso aconteça da maneira mais incontestável possível. Mas, entre a razão e a emoção, o coração do torcedor costuma falar mais alto, e a ideia de recusar uma oportunidade por orgulho parece, na prática, impossível. A verdade é que, se a vaga realmente cair no colo do São Paulo, o Morumbi vai encher, o hino vai ecoar, e poucos se lembrarão, em meio à adrenalina, dos detalhes burocráticos que abriram esse caminho. No Morumbi, a diretoria acompanha os rumores com um misto de discrição e atenção máxima. Pela frente das câmeras, o discurso é de respeito às instâncias responsáveis, de foco no planejamento da temporada e de recusa a comemorar qualquer coisa que ainda não esteja no papel. Nos bastidores, no entanto, é inevitável que planilhas, orçamentos e projeções precisem ser refeitas, considerando a hipótese de um calendário com Libertadores. Afinal, participar da competição não é apenas uma questão esportiva, mas altera toda a estrutura de viagens, reforços, prioridades e investimentos do clube. A torcida, sempre atenta, já começou a projetar quais seriam as consequências práticas dessa possível vaga. A primeira delas, inevitavelmente, passa pelo elenco. Com Libertadores pela frente, o discurso de reforços pontuais ganha outra dimensão, e a exigência por jogadores de peso se torna quase automática. O torcedor tricolor sabe que o torneio continental cobra caro de quem entra apenas para participar, e sonha com um São Paulo forte, competitivo, capaz de encarar qualquer adversário. A vaga herdada, se confirmada, não poderia ser tratada como brinde, mas como responsabilidade. As redes sociais do São Paulo se transformaram em uma espécie de termômetro da alma tricolor desde que o rumor sobre o Mirassol começou a ganhar força. De um lado, mensagens de otimismo, gente lembrando campanhas históricas, memes com Morumbi em noite de Libertadores e projeções de possíveis grupos. De outro, torcedores mais cautelosos, pedindo calma, ressaltando que nada foi confirmado e lembrando que o São Paulo precisa, acima de tudo, construir um time sólido, independente da competição que dispute. Esse choque de perspectivas, no fundo, revela o quanto o clube é gigante. Tudo que envolve o tricolor ganha escala de drama. No meio desse furacão emocional, o Mirassol também aparece no discurso do torcedor são paulino como peça central de um roteiro quase cinematográfico. Não há clima de deboche generalizado, mas é inevitável que alguns soltem ironias, pois o futebol vive também dessas provocações. Ainda assim, muitos tricolores se mostram conscientes de que nenhuma queda de um clube rival deve ser comemorada sem reflexão, especialmente quando se fala de questões administrativas ou extracampo. A discussão, então, acaba migrando para o debate sobre profissionalismo, estrutura e a diferença entre clubes gigantes e projetos emergentes. No CT da Barra Funda, é fácil imaginar os jogadores acompanhando, ainda que em silêncio, todo esse zum-zum-zum que envolve a possível vaga na Libertadores. Por mais que o discurso oficial seja de foco total nos treinamentos e nas competições já confirmadas, o grupo não é feito de robôs, e todos sabem o peso que uma Libertadores tem na carreira de qualquer atleta. Alguns, com passagem por clubes europeus, guardam lembranças de noites grandes e sabem o que representa um jogo de mata-mata continental. Outros, mais jovens, sonham em escrever o próprio nome na história tricolor justamente nesses palcos. Para o técnico à frente do São Paulo, o rumor da vaga extra na Libertadores funciona como uma espécie de faca de dois gumes. De um lado, ele enxerga a chance de disputar uma competição que dá status, visibilidade e potencializa o trabalho, pois todo treinador sonha em estar à beira do campo em noites de Libertadores. De outro, ele sabe que a cobrança sobe de patamar imediatamente, exigindo resultados, desempenho e, muitas vezes, um elenco mais encorpado do que o clube inicialmente planejou montar. É o tipo de oportunidade que enche os olhos, mas também obriga a repensar tudo. Em termos de planejamento, a diretoria de futebol do São Paulo precisaria, em caso de confirmação da vaga, recalibrar a bússola. A agenda, que talvez estivesse mais voltada para competições nacionais e uma construção gradual de elenco, passaria a incluir viagens longas, adversários com estilos variados e uma sequência de jogos que exige rodagem profunda e qualidade de grupo. Isso impacta do departamento de preparação física ao setor de análise de desempenho, passando pela base, que sempre pode ser chamada a suprir ausências em calendários mais pesados. A Libertadores, afinal, não perdoa improviso. O impacto financeiro de uma vaga na Libertadores também é assunto que faz brilhar os olhos da diretoria tricolor. Direitos de transmissão, premiações, bilheteria elevada em jogos importantes e a possibilidade de novos contratos de patrocínio formam um pacote que qualquer clube brasileiro, ainda mais um gigante, considera valioso. No São Paulo,
que nos últimos anos tem trabalhado para reequilibrar suas contas, a chance de injetar receitas extras por meio da competição continental seria um presente tanto. Ao mesmo tempo, essa perspectiva exige responsabilidade para não transformar o sonho em imediatismo perigoso. A relação entre o São Paulo e a Libertadores é, por si só, um capítulo à parte nessa história. As imagens de goleiros lendários, atacantes decisivos e comemorações com o Morumbi lotado fazem parte da memória afetiva de qualquer São Paulino que cresceu vendo o clube empilhar glórias internacionais. Por isso, quando se fala em vaga extra, é impossível tratar o assunto com frieza. O torcedor se recorda de finais, de triunfos heróicos, de noites que pareciam infinitas sob as luzes do estádio, e projeta tudo isso em uma nova chance, ainda que venha embrulhada em polêmica envolvendo outro clube. Essa memória afetiva, porém, anda lado a lado com o receio de ver o São Paulo retornar à Libertadores sem estar, de fato, preparado para encará-la como protagonista. Muitos torcedores, mais críticos, alertam que a simples presença no torneio não basta, e que uma campanha fraca pode, inclusive, manchar ainda mais a imagem de um gigante que tenta se reencontrar. Por isso, a discussão sobre a vaga herdada do Mirassol passa, inevitavelmente, por uma reflexão interna sobre o estágio do projeto esportivo tricolor. Mais do que entrar, o São Paulo precisa ser competitivo. Ao mesmo tempo, há uma corrente forte na torcida que entende que grandes oportunidades, no futebol, não pedem passaporte perfeito, mas coragem para agarrá-las. Para esses torcedores, se o São Paulo realmente tiver a chance de voltar à Libertadores a partir da saída do Mirassol, o clube deve abraçar essa possibilidade com toda energia, adaptando o planejamento, reforçando elenco e ajustando o que for necessário ao longo do caminho. Afinal, quantas vezes um gigante recebe uma segunda chamada no vestibular do continente justo em um momento de reconstrução? Nos programas esportivos, o nome do São Paulo voltou a circular com ares de protagonista justamente por causa desse rumor. Alguns comentaristas enaltecem o peso da camisa, outros questionam se é justo um clube entrar por critérios que fogem do campo, e há ainda quem veja a situação como algo natural no ambiente regulado do futebol moderno. Independentemente da opinião, o fato é que o tricolor voltou ao centro das pautas, e isso, para o torcedor, já representa uma espécie de ensaio do que poderia ser a volta às grandes noites de Libertadores. Também não faltam teorias sobre como a Conmebol e as federações enxergam a presença de gigantes tradicionais na Libertadores. Muita gente acredita que, mesmo sem influência direta, o fato de um clube como São Paulo participar do torneio agrega valor à competição, atrai audiência e gera mais interesse internacional. Dentro dessa lógica, a vaga, se realmente sobrar por conta de problemas com o Mirassol, cairia quase naturalmente no colo tricolor, como um movimento que atende tanto a critérios técnicos quanto à força de mercado. É o tipo de raciocínio que alimenta ainda mais o imaginário do torcedor. Na arquibancada virtual, o São Paulino também se diverte projetando possíveis adversários caso a vaga se concretize. Começam as discussões sobre quais grupos seriam mais acessíveis, quais viagens seriam mais complicadas, quais estádios do continente ele sonha em invadir com a camisa tricolor no peito. As lembranças de confrontos históricos contra clubes argentinos, chilenos, uruguaios e de outros países voltam à tona, sempre carregadas de emoção. A Libertadores convida o torcedor a sonhar com o Mapamundi, e o São Paulo, com sua tradição, sempre se enxergou nesse mapa. O rumor sobre o Mirassol também reacende uma discussão antiga entre torcedores, o equilíbrio entre meritocracia esportiva e critérios técnicos ou administrativos que, muitas vezes, decidem vagas. Há quem aceite esses mecanismos como parte do jogo, defendendo que, se existem regras e elas foram descumpridas, alguém precisa ser responsabilizado e outro precisa ser beneficiado. Outros, no entanto, gostariam que tudo fosse decidido apenas dentro de campo, sem interferência de cartórios, licenças e documentações. No meio disso, o São Paulo aparece como potencial beneficiário de um sistema que nem sempre é compreendido na superfície. Dentro da própria torcida, há uma espécie de acordo tácito de que, se a vaga vier, será celebrada intensamente, mas também cobrará uma postura responsável do clube. Não basta chegar à Libertadores, é preciso honrar a história tricolor na competição, apresentar desempenho digno, mostrar organização, ambição e qualidade. Muitos torcedores fazem questão de lembrar que o São Paulo não é apenas mais um participante, mas um tricampeão do torneio, um clube que ajudou a escrever páginas importantes da história continental. Qualquer retorno, ainda que por uma brecha regulatória, exige grandeza na forma de encarar o desafio. Nesse cenário, não faltam também relatos de superstição, promessas e rituais que o torcedor assume silenciosamente, na esperança de que o desfecho seja favorável ao São Paulo. Tem quem prometa ir a todos os jogos no Morumbi, quem diga que só vai comprar a nova camisa se a classificação à Libertadores se confirmar, quem jure que não vai mais xingar tal jogador caso ele brilhe em uma noite continental.
O futebol é também esse universo de crenças pessoais e pactos emocionais, e o rumor da vaga extra apenas intensifica essa dimensão quase espiritual da relação entre torcedor e clube. Se o Mirassol realmente ficar fora da Libertadores, a narrativa inevitável será de que um capítulo se encerra para que outro possa começar. Para o São Paulo, essa abertura de vaga seria lida não apenas como consequência de uma decisão burocrática, mas como sinal de que o clube pode ter, de repente, uma chance de reescrever a própria relação recente com o cenário internacional. Uma espécie de convite inesperado para um baile do qual o tricolor sente que sempre deveria ter sido parte. E, uma vez dentro do salão, a expectativa da torcida é de que o São Paulo dance como protagonista, não como figurante. Não dá para ignorar que a chegada a uma competição como Libertadores influencia diretamente o ânimo de jogadores e comissão técnica. Um atleta que talvez estivesse em dúvida sobre permanecer no clube passa a enxergar com outros olhos a possibilidade de disputar o torneio continental vestindo a camisa tricolor. Reforços que avaliavam propostas podem ver no São Paulo um destino ainda mais atraente, justamente pela chance de aparecer em uma vitrine mais ampla. Em pouco tempo, o rumor sobre o Mirassol deixa de ser apenas questão de vaga e se transformaria em motor de decisões importantes de mercado. Ao mesmo tempo, o torcedor são paulino tem consciência de que toda essa euforia em torno de um rumor pode gerar frustração caso nada se concretize. É o risco de sonhar com algo que ainda não passou de possibilidade. Mas, para quem é apaixonado por futebol, esse risco faz parte do pacote. Há uma espécie de prazer melancólico em construir cenários, discutir escalações imaginárias, planejar viagens que talvez nunca aconteçam. E, no caso do São Paulo, que carrega tanto simbolismo na Libertadores, esse exercício de imaginação acaba sendo quase inevitável. No meio de tudo isso, o nome do Mirassol fica entrelaçado ao destino recente do São Paulo de uma maneira curiosa. Um clube emergente, que trabalha para se firmar, e um gigante tradicional, tentando se reencontrar entre os grandes do continente. O possível afastamento de um abrindo espaço para o retorno do outro cria uma narrativa que parece escrita por roteiristas apaixonados por dramaticidade. Para o torcedor tricolor, é difícil não enxergar nisso um sinal de que o futebol sempre dá um jeito de recolocar certos personagens em cena. O lado racional da história, no entanto, exige lembrar que vaga nenhuma, por mais que venha por vias alternativas, garante glória futura. A Libertadores é uma competição implacável, que pune erros, expõe fragilidades e exige preparo em todos os níveis. Se o São Paulo realmente herdar essa vaga, precisará acelerar processos, fortalecer a mentalidade do grupo, ajustar detalhes táticos e, principalmente, resgatar a confiança de que pode competir de igual para igual com qualquer adversário. A camisa ajuda, a história pesa, mas, no fim, quem decide é a bola. Ainda assim, é impossível não notar como o clima em torno do São Paulo mudou desde que o rumor sobre o Mirassol começou a circular. O que era apenas preparação para mais uma temporada passou a ter contornos de possível epopeia continental. As conversas que giravam em torno de ajustes pontuais no elenco passaram a incluir sonhos com jogadores decisivos, acostumados a decidir grandes jogos. A torcida, que já se animava com pequenas conquistas, agora volta a mirar o topo da montanha, como se o horizonte tivesse se deslocado alguns quilômetros para frente. Seja qual for o desfecho, essa história já cumpriu, de certa forma, um papel importante para o universo tricolor. Devolveu ao São Paulo, ainda que no campo da especulação, a sensação de proximidade com a Libertadores. O simples fato de ver o nome do clube associado a discussões sobre vagas, grupos e confrontos já reacende algo profundo na alma são paulina. É como se o coração, que andava batendo em ritmo de campeonato comum, voltasse a sentir os solavancos intensos de uma competição que faz tremer até as través. Num cenário ideal para o torcedor, a confirmação da vaga viria acompanhada de um discurso firme da diretoria, assumindo a responsabilidade de transformar essa oportunidade em reconstrução esportiva concreta. Seria a hora de dizer, com todas as letras, que o São Paulo não quer apenas participar, mas ser protagonista novamente, honrando o passado e construindo um futuro que faça sentido com sua grandeza. Em paralelo, comissão técnica e elenco teriam que mostrar, no dia a dia, que estão à altura dessa ambição, transformando o rumor em combustível. Os rivais, por sua vez, reagiriam a essa possível entrada do São Paulo na Libertadores com aquele misto de respeito e incômodo que um gigante desperta quando volta a frequentar ambientes nobres. Alguns tentariam diminuir a conquista pela origem da vaga, outros lembrariam que, no fim das contas, o que define história é o que acontece em campo. Mas, independentemente da provocação, ninguém ignora o peso da presença tricolor em um torneio continental. É como se uma peça importante voltasse ao tabuleiro, tornando o jogo mais interessante e imprevisível. Para o São Paulino, porém, o foco permanece no próprio clube. A possível queda do Mirassol da Libertadores é vista como um gatilho,
mas o enredo principal se concentra no que o São Paulo pode fazer com essa chance. O torcedor, acostumado a sofrer e sonhar na mesma medida, sabe que o desafio de reconstruir um elenco competitivo, alinhar bastidores e encarar o continente de frente é enorme. Mas também sabe que é justamente nas grandes dificuldades que o tricolor escreveu alguns de seus capítulos mais memoráveis. Em meio a tantas dúvidas, uma certeza se impõe: a simples possibilidade de ver o São Paulo novamente em uma edição de Libertadores muda o estado de espírito da torcida. Os planos de ir ao Morumbi se multiplicam, as lembranças de velhas camisas guardadas no armário ganham um novo sentido, as conversas sobre futebol voltam a ter brilho nos olhos. É como se o rumor sobre o Mirassol tivesse, sem querer, cutucado uma alma que nunca deixou de acreditar que o tricolor pertence aos grandes palcos. Enquanto o relógio corre e os torcedores aguardam um posicionamento oficial das entidades responsáveis, o Morumbi segue imponente, como se soubesse que seu destino natural é receber jogos de Libertadores. O estádio, que já foi palco de noites históricas, parece aguardar o momento de voltar a vibrar em outra frequência, com aquela energia única de mata-mata continental. De longe, o São Paulino olha para aquele gigante de concreto e imagina bandeiras tremulando, mosaicos, cantos ensurdecedores e jogadores entrando em campo sob uma chuva de papel. No fim das contas, toda essa história sobre o Mirassol ficar de fora da Libertadores e abrir vaga para o São Paulo é, por enquanto, um grande e se. Mas, para o torcedor tricolor, esse e se já vale por um filme inteiro de emoções, reflexões e projeções. Se a vaga vier, será tratada como chance de redenção, como oportunidade de recolocar o clube onde ele acredita que merece estar. Se não vier, ficará o lembrete de que o São Paulo precisa, mais do que nunca, construir seus caminhos com consistência, para que no futuro ninguém fale de brecha ou acaso, mas de merecimento incontestável. Até lá, o São Paulino segue vivendo esse rumor como quem acompanha um capítulo decisivo de novela, sabendo que o próximo episódio pode trazer reviravolta, frustração ou explosão de alegria. A única coisa que não muda é o amor pelo clube, que independe de regulamento, de vaga herdada ou de caminho percorrido. Se o Mirassol realmente ficar fora e o São Paulo for o escolhido para ocupar seu lugar na Libertadores, a torcida estará pronta para abraçar essa história com toda a força. E, se não for dessa vez, seguirá cantando, acreditando e esperando a próxima chance de ver o tricolor do Morumbi reconquistar a América.